Em Cambé, cerca de 70 quilômetros aqui de Cornélio Procópio, um médico da UPA teria negado o atestado a uma mãe com filho com febre. Veja as imagens e assista com a gente o que diz esse médico, onde ele pede para que a criança fique sozinha em casa, mesmo ela tendo apenas 5 anos. Acompanhe. Ele fazia tudo sozinho. 5 anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não, mas ele apresenta algum risco? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade para se hidratar? Ele tá queimando de febre. Ele sabe se medicar? Tá. Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas a senhora não... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho? De 5 anos. De 5 anos? Não pode ficar em casa sem televisão, não pode ficar Sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos Você não sozinho? pode deixar nada pronto pra ele. Mas ele tem 5 Ele anos. não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa. Ele tem 5 anos. Por quê? Meu Deus. Doutor, não. Onde está estudando? Pelo amor de Deus. A lei fala, ó, A lei fala. não para se, por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade, se ele não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho. Gente, não o consegue menino tratar com febre, sozinho. com... Ai, Eu sei que ele tá com gente. febre, Uma mas criança a febre não vai impedir ele de comer. sozinho em casa. Sim, por que febre ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Após a mãe fazer a denúncia, com as imagens, inclusive, deste atendimento deste médico, ele foi afastado por tempo indeterminado. Mas, afinal, houve alguma infração de direitos? Estou aqui com a doutora Emilaine, é advogada, e vai falar pra gente sobre o comportamento deste médico, segundo as imagens que nós podemos acompanhar. Obviamente, Daniane, houveram várias infrações de direito. Primeiramente, esse médico fez colocações esdrúxulas, né? Quando ele pede para a mãe deixar uma criança de 5 anos sozinha. Isso infringe várias leis, Daniane, como a Constituição Federal, que coloca que os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos. Ainda mais sendo essa criança de 5 anos, um incapaz. E aí a gente entra no ECA, né? Que a gente não pode deixar o incapaz sozinho, entra como abandono de incapaz. E essa mãe, obviamente indignada como deveria estar, com a fala esdrúxula desse médico, deve procurar os direitos dela assim que foram infringidos, porque ela teria o direito, assim que o médico atestou a febre do filho, de receber o atestado médico para que estivesse em casa com seu filho até a sua recuperação. Não existe a possibilidade de deixar uma criança sozinha em casa para que se recupere sozinho. É uma criança, é um incapaz. E o ECA determina como incapaz as pessoas que tenham menos de 16 anos. E essa criança com 5 anos é obviamente incapaz, né? E olha, e a gente vê que se acaso, por exemplo, ela tivesse deixado e seguido a orientação absurda do médico de deixar a criança sozinha, ela poderia ser penalizada. Sim, ela poderia ter sido penalizada se ela seguisse essas orientações médicas, porque não é possível, não é provável e não é ideal que se deixe uma criança de 5 anos sozinha em casa. Até por isso esse médico foi afastado, não é mesmo, Daniane? É isso mesmo, ele está afastado por tempo indeterminado. E a questão da negativa do atestado? Atestando que a pessoa está doente, o médico pode negar este pedido de se recuperar em casa ou internado, e passando um atestado para que seja entregue na empresa, na escola, enfim, para justificar alguma falta do doente ou daquele que cuida do doente? Não, Daniele. Atestando a real doença, o médico não pode negar o atestado médico a quem pede. Neste caso, se acontece com alguém fato como esse, um fato semelhante, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, procurar o órgão responsável por esse médico e fazer uma reclamação formal. E depois procurar os seus direitos com um advogado de saúde de sua confiança. Tá certo, gente. Olha, infração de direito é coisa séria e a pessoa tem que ficar muito atento. Não é porque é um profissional, como um médico, que vai dar a orientação adequada conforme o direito. Na dúvida, procure um profissional. Com informação direto aqui das ruas de Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.